início. E vamos compartilhar. Compartilhando. Tá aparecendo aí? Aham. Beleza. Então vamos lá. Essa aula, gente, ela ficou pouquinho. Mas tudo bem. Antes ela ficava junto com a do gênito urinário feminino, que é aquela aula anterior, que era mais, na verdade. Essa, na verdade, não tem gênito urinário, né? Eu tenho até que corrigir. Minha internet parece que está meio fraca. Se estiver falhando, vocês me avisam, porque deu sinal de baixa, de baixa aqui. Não sei se... Eu vou até sistema ao masculino. O gênito urinário está inserido, mas, na verdade, a gente já discutiu o urinário todo lá. No homem, obviamente, ele se mistura, mas a gente vai dar um enfoque na parte reprodutora, no sistema reprodutor masculino. Tá? Então, a aula ela é curta, ela não é muito longa, ela é tranquila também, assim, do que a gente vai estar vendo aqui. Trouxe algumas imagens a mais aí. Tá? Uma enquetezinha daqui a pouco no meio, só para florir um pouco, coisas que eu discuto durante a aula que não vai dar para discutir aqui, de perguntinhas mais básicas, né? Mas de anatomia geral, isso que a gente já tinha visto na passada. O sistema urinário, a gente já viu a diferenciação que tem. Tá? Só repassando a imagem do anterior. Tá? E aquela íntima relação que a gente tem no masculino com o reprodutor urinário. Tá? Não que na mulher não seja próximo, mas o homem tem estruturas em que funcionam para ambos aí. Tá? Eu vou discutir com um pouquinho mais de detalhe, a Márcia já falou bastante da histologia, mas de qualquer forma a anatomia ela entra um pouco integrada com essa discussão. Então a gente tem de genital, sistema reprodutor masculino, basicamente essas estruturas. Tá? A gente tem uma divisão em genitália externa e interna. Tá? Na genitália externa a gente tem o pênis e o escrotal. E na genitália interna a gente tem testículo, epidídimo, dúcleo diferente, os dúcleos ejaculatórios, glândulas seminais, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe aqui, próstata, e as glândulas bulburetrais, que a gente até já viu na pelve feminina, a gente vai ver a relação delas na pelve masculina agora. É uma comparação entre essa parte que a gente vai discutir até um pouquinho mais, talvez não com tanto detalhe, na próxima aula, que vai ser uma aula de anatomia e fisiologia junto da resposta sexual humana. A gente vai discutir eventos orgânicos da sexualidade humana. Então é importante a gente ter uma noção até para saber quem que entra nessa função, nessas estruturas aí. Então, de genitália externa, a gente tem o escrotal. O testículo, ele fica esterilizado, na verdade, ele fica dentro da bolsa escrotal, e o pênis. A gente vai ver com um pouco mais de detalhe quando for fazer o exame, a semiologia do genital masculino. A gente consegue fazer alguns exames importantes. Primeiro, a gente tem que fazer essa visualização externa para ver se as estruturas estão em ordem, se não tem nenhuma lesão, se o número de testículos está normais. Às vezes tem gente que nasce com um testículo, então precisa dar uma olhada, dar uma examinada. A gente tem que palpar, a gente vai discutir essa técnica de como palpa esse testículo para não machucar, né? A gente faz a transiluminação, bota uma luz para ver através do testículo. Às vezes a gente consegue ver nódulo, mas a genitália externa basicamente é essa. A gente tem o pênis, que tem essa divisão da glande e do corpo. Essas imagens são de pênis circuncisados, a princípio. Não tem aquela pele, o excesso da pele ali. E a bolsa testicular. Quem acompanhar a cirurgia de mudança, de redesignação de gênero, ou de mudança de sexo, consegue ver bem na anatomia, porque abre-se essa pele no meio, tá? e se utiliza a própria pele para fazer a vagina, a neovagina no paciente que faz a mudança de cirurgia. Essa estrutura a gente já viu na saúde da mulher. Só não tinha o pênis ali, mas a parte do perinho era a mesma. Lembra? A gente tinha músculo isquio cavernoso, músculo bulbo esponjoso,
músculo transverso superficial do períneo e aqui o esfíncter do ânus. Essa é a região do períneo, super importante na mulher e no homem também. No homem tem algumas particularidades. Por quê? Porque esses ligamentos, essas estruturas, elas vão dar origem a estruturas no pênis, em que na mulher a gente não tem. Então eu vou voltar um pouquinho a imagem, mas o pênis, basicamente, ele tem o quê? Ele tem dois corpos cavernosos e ele tem um corpo esponjoso. Corpo cavernoso, para que ele serve? O corpo cavernoso ele tem a função de manter, não, mas de deixar esse pênis ereto. Tá? A função toda de dessas estruturas é perpetuar a espécie. Então, o mecanismo nosso de reprodução sexuada faz com que o homem deposite parte do seu material genético numa estrutura feminina para que ambos se encontrem e desenvolvam um novo embrião. Tá? Então, a questão da relação sexual, da penetração, ela depende da ereção peniana. E essa ereção depende dessas estruturas. Então, os corpos cavernosos, eles são estruturas que vão receber uma irrigação que a gente está discutindo aqui, e o pênis fica ereto. Então, o famoso pinto duro, ele depende de uma boa irrigação. O corpo cavernoso é como se fosse uma esponja, né? Uma esponja que está murcha, aquela esponja de pia, de lavar as coisas ali. Essa esponja vai encher de sangue, de acordo com os estímulos que a gente vai discutir na próxima aula, e aí esse corpo vai se enrijecer, vai ficar duro, porque ele vai ficar ereto. Então, nós temos dois corpos cavernosos, um de cada lado. Esse corpo cavernoso, ele é fixo nesses ligamentos, nessa região próxima do pubis, aqui até o tubo isquiático, envoltos pelo músculo isquio cavernoso. Tá? A mulher tem corpo cavernoso, ela tem remanescentes de corpos cavernosos, em que eles vão ajudar a fazer a base da estrutura do clitóris. Então, o clitóris também tem ereção. O clitóris também aumenta de tamanho, aumenta de volume. Ele não tem a função de manter sustentação do órgão, porque a mulher não tem um órgão como o pênis. Hoje em dia, a gente sabe que a função quase que exclusiva do clitóris está ligada ao prazer, está ligada à parte de gratificação na relação, está ligada ao orgasmo, que é uma gratificação que veio pela evolução da humanidade aí como compensação para aqueles indivíduos em que perpetuaram esse material genético. Isso a gente vai discutir mais para frente aí. Tá? Mas, fundamentalmente, corpo cavernoso são dois, fixos no isquio cavernoso. E aquele músculo do meio, o bulbo esponjoso, que a mulher tem também. Na mulher tem as glândulas vestibulares, tá? No homem tem essas glândulas também chamadas de bulbo uretrais. O corpo esponjoso, ele vai envolver a uretra. Então, a função fundamental dele é de proteção também, e ele tem uma série de glândulas. Essas glândulas vão produzir material que vão ajudar na lubrificação para penetração. Quando começa a ter aquela excitação, gurizada toda está na idade, toda aí, vai no baile, começa a ter aquela ereção, muitas vezes tem uma secreção em que já vai molhar a cueca, a roupa íntima já vai ficar manchada. É uma secreção que vem da uretra, normalmente, das glândulas bulburetrais e da parede tem muitas glândulas. Elas vão produzir esse material para facilitar a penetração. E quando tem um estímulo erótico, um estímulo sexual, o organismo, a gente vai discutir isso na seguinte, a questão cognitiva, mas existe algo ligado ao reinoencéfalo, que é a reprodução. Então, o organismo, ele se prepara todo para uma reprodução. Então, na reprodução, ele vai se arrumar para poder mandar as suas células para fora. Então, tem a ereção do corpo cavernoso, o endurecimento do corpo cavernoso em função de toda a irrigação que vai estar levando esse sangue para lá, e o corpo esponjoso, que vai começar a ter essa secreção. Corpo esponjoso, ele não fica duro. Ele não tem a função do corpo cavernoso. Tá? Ele é só de proteção da uretra e de secreção. Esses corpos cavernosos, que dá para ver bem na imagem, que são duas hastes, basicamente, é mais ou menos a região onde vai se colocar uma prótese peniana, por exemplo, no cara que tem uma disfunção de ereção. O cara tem uma disfunção de ereção, ele não consegue ter penetração, porque o pênis dele não consegue enrijecer, por causa dos motivos que a gente vai ver na próxima aula também.
Então, normalmente é colocado uma haste dentro dessa região do corpo cavernoso, que pode ser fixa, o cara vai ficar até morrer ereto, ou tem algumas em que tem umas bombinhas, em que o cara controla, aperta na hora, ele liga, volta, já tem umas coisas meio robotizadas aí, mas é para fazer a função dos corpos cavernosos aí. Tá? Então, aqui a gente tem um corte transversal, tecido gorduroso. Tem aqui os dois corpos cavernosos, tá? Os vasos, eu vou discutir um pouco mais para lá, para cima, e o corpo esponjoso com a uretra passando no meio aqui. Ou uma coisa, isso a gente já discutiu um pouco na anterior. Ops, volta para cá. Que é a uretra, né? Então lá eu tinha, a imagem era parecida com essa. Então a gente tem as diferenças no tamanho da uretra masculina para a uretra feminina, são bem evidentes, até tinha um esqueminha lá. E essas divisões da uretra. Então a uretra, lembrando de novo, ela tem uma porção dentro da próstata. Tem até esse material aqui que é do Guyton, ele até tem uma divisão que ele fala em parte pré-prostática e a parte prostática. As diferenças são basicamente histológicas aqui, tá? Mas tem uma uretra em que tem uma estrutura diferente dentro da próstata e tem uma outra uretra que tem uma estrutura diferente dentro do corpo esponjoso. Por isso que é chamada de uretra, também alguns livros falam em uretra esponjosa, e aqui uretra prostática. E essa uretra que fica entre a próstata e o pênis é a chamada de uretra membranácea. Tá? Então aqui dá para ver bem esses montes de furinho que tem na uretra aqui, na região do corpo esponjoso. Essas regiões, aqui a gente vai ter glândula que vai estar se comunicando para fazer a lubrificação, como eu falei ali. Aqui no início tem as glândulas bulboretrais que mandam os lócios aqui, tá? Dois buraquinhos aqui, tá? São essas duas glândulas que estão ligadas à lubrificação também, e dentro da próstata também tem um monte de furinho, porque parte do conteúdo da próstata vai ser liberado, obviamente, aqui dentro da uretra. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não vai ter como colocar, se mudar. Então, eu ia fazer uma coisinha que é mais, mas não vai ter, não. Vai ficar muito complicado. Aqui, gente, uma coisa que é importante. Nessa primeira imagem. Tá. Isso aqui o Joaquim falou também para vocês. Tá? A gente é mais para adiantar alguma coisa da HM quando a gente for ver. Tá? Então, a uretra, normalmente, ela segue o trajeto junto com o corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso, parte dele, inclusive, vai formar a glande. Tá? Então, a glande tem um tecido muito parecido com o tecido do corpo esponjoso. Tanto aqui, que aqui já está dissecado, né? A gente já tem a dissecção do períneo já toda feita. Tá? Então, a estrutura da glande, ela é uma contiguidade do corpo esponjoso. Às vezes, o ósteo, por alguma malformação durante o período da concepção, se forma para baixo. Então, o buraquinho não vem no lugar que era para estar. Tá? Isso é feito correção cirúrgica, que é chamado de pospádia. E quando esse ósteo está para cima, tá? Fora do ponto da glande, está no corpo do pênis para cima, é chamado de epispádia. Então, são malformações que não são incomuns, aparece bastante em urologista. Hoje em dia, as correções parecem que são bem simples, eu só não sei que período, que idade que é feito, mas normalmente são simples as correções aí. Tá? A uretra, basicamente, o pênis, basicamente, ele tem uma inervação e tem uma vascularização muito grande, tá? Visto que, a princípio, o corpo cavernoso depende dessa irrigação para poder assumir a sua forma ereta, e tem que ter uma vascularização importante. E uma coisa que é muito importante, eu até, o desenho, eu vou até voltar lá depois, uma coisa que a gente tem que lembrar, o pênis aqui, vocês podem ver que ele tem uma inervação importante também. Então, ele tem uma inervação importante, tem aqui nervo dorsal, tem a antena dorsal, tem as veias dorsais. Normalmente, tá, o que acontece com relação ao mecanismo de direção? Eu já vou até adiantar para na próxima aula a gente já nem discutir muito isso daqui. Esses vasos, eles normalmente recebem uma quantidade controlada de sangue. Eu coloquei esse desenho da válvula só para fazer uma metáfora, porque o que acontece é que normalmente essa válvula está travada, não está totalmente fechada, óbvio que tem que ter irrigação, mas normalmente essa válvula, por mecanismos adrenérgicos,
o sistema nervoso autônomo, ela se mantém praticamente fechada. A válvula estando fechada, o sangue não entra em grande volume. O sangue não entra, o pênis não tem ereção. Então, para esse sangue entrar nesses vasos, encher o corpo cavernoso e poder ter uma ereção, essa válvula tem que abrir. E para abrir, ela precisa relaxar. Então, uma coisa, já desde agora, que já vai fazer a gente discutir na próxima aula. Muitas vezes, dificuldades de que homens têm em ter ereção está ligadas a mecanismos de ansiedade. Cara que é muito ansioso, que é muito nervoso, tem um padrão adrenérgico aumentado. Se ele tem um padrão adrenérgico aumentado, é mais difícil para essa válvula abrir. Então, normalmente, pessoas ansiosas têm disfunção de ereção. Você faz o exame todo orgânico, vê, faz a arteriografia, o cara vai no neurologista, não tem nada. Por quê? Porque o problema dele é ansioso. A gente vai ver que tem outras questões. Vocês que, os meninos que estão nessa faixa de idade, que são mais jovens, que vivem num grande temor de desempenho, preocupado com a avaliação de prova, avaliação do namorado, avaliação no mundo, esse tipo de ansiedade pode gerar um outro tipo de problema, que é a ejaculação precoce, que é extremamente comum, mas é um outro mecanismo. Tá? Também tem uma questão de nervo autonômico aí, mas lembrar a ereção depende de uma boa funcionalidade, tanto do sistema nervoso quanto do sistema vascular. Então, de cara, já dá para pensar em um monte de coisas, né? Assim, quando a gente for ver isso lá para frente. Se você tem um cara que tem um diabetes, o diabetes faz lesão vascular, diabetes faz lesão neurológica. Então, o cara que tem diabetes, se ele vai ter lesão vascular crônica, com certeza esses vasos também vão ser afetados. Então, o diabético não controlado, aquele que tem lesão vascular, vai ter problema de disfunção de ereção. Tá? Só que aí é orgânica, não é mais psicogênica, que é o que a gente vai ver. Então, para a gente fazer o paralelo do homem e da mulher, nós voltamos àquele mesmo esquema, aorta, troncos que se derivam da aorta, as ilíacas comum, a ilíaca comum tem um ramo externo que vai passar pelo canal inguinal, interno que vai para a pele. Tá? Desses ramos da interna, lembra que na mulher a gente tinha os principais ramos, que era a artéria uterina, a pudenda interna e a vaginal. No homem também, a gente obviamente não tem uterina, né? Mas a pudenda interna é uma das principais artérias que vai emitir ramos para a região do pênis. Elas vão se transformar na artéria dorsal, que é a principal. Tá? Então, o ramo inicial em que vai da vascularização para o sistema genital masculino, a maior parte vem principalmente da artéria pudenda. Esse corpo cavernoso, só para a gente. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui, não. Para a gente discutir um pouco dessa estrutura, ele volta e meia acaba aparecendo alguns casos aí, né? A gente vê no jornal que o cara caiu e fraturou o pênis. Tá, gente? Só para a gente fechar e não cair isso, e não colocar isso na prova nunca mais, porque às vezes acontece, tá? Não sou bom, essas coisas acontecem, de colocar nervo do pênis, osso do pênis, gente, pelo amor de Deus. Tá? O pênis, ele não tem osso. Tá? O pênis do cachorro eu acho que tem, mas o pênis humano não tem. Mas às vezes acontece de ter fratura de pênis. A última que teve ano passado, que eu lembro, o cara no motel escorregou no tapetinho ali perto da cama, caiu e bateu com o pênis na beira da cama. O que acaba acontecendo? Acaba tendo uma lesão, uma ruptura do corpo cavernoso. E aí como é que faz? Não tem osso, engessa? Não engessa. Às vezes o cara fica com disfunção de ereção, às vezes tem que botar prótese fixa, porque ele quebra e ele não consegue ter ereção mais ali, tá? Às vezes o cara tem um priapismo. O que é o priapismo? É uma ereção em que não para. Então o cara terminou o estímulo erótico e terminou a excitação, mas ele continua. E isso dá muita dor, por quê? Porque tem isquemia, pode levar à lesão do órgão. Então, por algum mecanismo ou neurológico ou vascular, o pênis não desincha, mas esse sangue não retorna. E aí o cara fica com aquela ereção por uma longa data. Tá nada a ver com o Viagra, que a gente vai discutir na próxima aula também. Mas o priapismo é um problema de urgência que tem que levar para o pronto-socorro. Às vezes tem que abrir, tem que fazer alguma drenagem ali para poder retornar, porque senão pode levar até necrose do pênis aí.
tá? Mas a irrigação do pênis ela é muito tranquila. A gente tem basicamente a artéria dorsal, que vai emitir todos esses raminhos que vão ter ali. A veia dorsal, ela tem duas, uma superficial e uma profunda, que faz a drenagem. E o nervo dorsal, tá? Que está ligado a tanto a sensibilidade quanto... É mais a sensibilidade, né? Mas com relação à parte vascular também, ele tem ação no sistema autonômico aí, tá? Então, esse esqueminha é um esqueminha importante para a gente estar lembrando aí. Então, esse daqui é a parte da irrigação do pênis. Tá? Saindo do pênis, a gente tem, na verdade, começaríamos aqui, mas eu começo mais pelo pênis, porque eu acho mais fácil para a gente discutir. Essa parte, vocês viram bem com a Marcinha lá, a gente tem agora o testículo, epidídimo e ductos deferentes. Uma coisa que eu sempre pergunto durante a aula, e eu acho que às vezes tem um pouquinho de confusão, daquele conteúdo que é ejaculado durante, que é eliminado durante a ejaculação, quantos por cento daquele conteúdo vem do testículo? Alguém sabe me dizer? Ops. Eu vou até colocar aqui. Eu não entendi a pergunta. Eu vou colocar aqui em formato de bem rápido. Isso é uma dúvida em que ela não é tão pequena e tão ingênua quanto eu achava antes. Vou colocar aqui esse testículo. Ductos deferentes. Ah, não acredito que não foi. Nossa, deixa eu saber. Não foi foi essa? Ah, foi alguma enquete para vocês aí? Foi. É engraçado, no meu não está aparecendo aqui. Então, o que vocês acham dessa? Eu vou voltar a compartilhar aqui dessas alternativas aí. O que vocês acham que está mais correto? Da onde que vem a maior parte do conteúdo que é eliminado durante a ejaculação, do esperma? Qual desses órgãos aí é o que produz mais? No meu, não está aparecendo. Bom, não vou ter como discutir, porque eu não estou vendo ele aqui, não estou vendo os resultados parciais aqui. Alguma coisa no meu... Quer que fale, professor? Pode falar, não falando, porque o meu não está aparecendo. Eu vou voltar a compartilhar aqui. Melhor vocês... O que vocês acham? Pode falar. Depois a gente vê essa, porque não está aparecendo aqui. Teve 19 respostas, sendo 19 respostas na vesícula seminal e 2 no testículo. Não, testículo. A próstata, ninguém falou nada? Uma pessoa. Tá. Então, é o seguinte, do testículo, de todo aquele conteúdo que sai no esperma, 2 a 3% é conteúdo que vem do testículo. Né? Esses 2 a 3%, a princípio, tem uma importância enorme, porque são as células germinativas. Tá? Então, a gente tem toda aquela estrutura, que eu até coloquei que parecia um miojo ali, tem o canal do epidídimo, deixa eu só fechar aqui que está tocando no WhatsApp. A gente tem todos os ductos, os referentes, o epidídimo, os ductos diferentes, que vão carregar o espermatozoide. A reprodutora, ela é produzida no testículo. Então, ela vai subir, depois de passar por todos aqueles canalículos, ali, vencer todo o caminho do espermatozoide, ele é longo, ele não é curto, não. Então, aquele que chega lá é um vencedor, né? São bilhões ali,
mas não é um caminho curto, não. Até a altura da próxima vesícula seminal, eles vão com conteúdo próprio do testículo ali. Então, o testículo, o que ele tem de estrutura importante, que é o epidídimo, né, os ductos eferentes e os ductos deferentes, e, obviamente, o lóbulo testicular, a famosa bolinha, né, que é onde tem toda aquela estrutura que você já discutiu, que é onde tem a produção das células haploides, que vão virar células germinativas ali. Tá? Lembrar de uma coisa importante aqui também, que a artéria e a veia, que fazem parte da irrigação do testículo, são a mesma em que na mulher vão para o ovário. A mulher, qual que é a diferença? É que aquela artéria ovárica gonadal vai fazer uma anastomose intrauterina, então ela tem uma pelve muito mais irrigada, tanto de artéria quanto na drenagem venosa. A do homem, não. A artéria gonadal sai da aorta e vai direto para o testículo, tá? E volta pela veia gonadal, ou para a cava, ou para a renal. Então, a irrigação testicular, ela é muito importante. Assim, ela vem de um vaso que tem uma alta pressão. O fluxo de sangue no testículo não é pequeno. Tá? Ele tem essa posição anatomicamente para fora do organismo por questão de temperatura, de funcionamento das células. Inclusive, pode, às vezes, em malformação, esse testículo não descer. Ele tem que ser removido cirurgicamente, porque ele pode malignizar. Outra situação atípica do testículo é uma síndrome, antigamente se chamava de síndrome de Morris, conhecida como pseudo-hermafroditismo feminino, não, na verdade é o masculino, né, porque era antiga, era o XY. São indivíduos geneticamente XY, só que fenotipicamente são mulheres. E são mulheres, normalmente, muito bonitas. Assim, elas não têm algumas dificuldades em que a mulher normalmente tem, porque ela não tem receptor para androgênio. Então, a pele geralmente é super lisa, cabelo bonito, ela não tem efeito androgênico. E elas vão descobrir quando? Elas vão descobrir quando quando não menstrua, ou quando começa a ter relação, tem vagina, tem vulva, tem tudo. Só que a vagina é curta. Eu já acompanhei paciente assim quando eu era aluno no internato. A menina chega, está querendo transar com o namorado, está com muita dor, você vai examinar, a vagina é curta. E aí, ela é XY, o que ela tem? Ela não tem útero, ela não tem ovário e ela tem testículo, tá? Que eles não produzem nada, mas eles estão dentro da cavidade abdominal e você tem que tirar por quê? Porque o risco de malignização é altíssimo. E se não tirar, ele vai malignizar e essa pessoa vai ter complicação de câncer em função do testículo dentro da cavidade abdominal. Então, tanto no homem quanto nessas alterações, se ele não baixar, tem que intervir cirurgicamente. Aí, tá? Do testículo sai os ductos, sai o epidídimo, os ductos diferentes, eles têm aquele trajeto todo em que parte, eu até mostrei uma imagem na aula passada, que é uma das primeiras que a gente tem aqui, ele passa próximo ao ureter, vai se juntar com a vesícula seminal, tá? Atravessa a próstata e vai até a uretra. Então, esse caminho, tá? Esse trecho final aqui, quando se junta com a vesícula seminal até a próstata, a gente tem uma descrição em alguns livros de ducto ejaculatório. Então, o ducto deferente vem, se junta com as vesículas seminais aqui, e passa pela próstata. Então, quando aqueles testículos passam pela vesícula seminal, grande parte de todo o conteúdo do esperma vai se juntar ali. E aí sobra para a próstata mais uns 20 a 30% de conteúdo ali para ajudar na lubrificação, para ajudar na manutenção. O líquido ele tem frutose, ele tem uma série de substâncias para neutralizar o pH normalmente um pouco mais ácido da vagina e permitir que esses espermatozoides entrem pelo orifício interno do colo e consigam chegar até a ampola da tuba, onde normalmente vai ter a fecundação. Tá? A produção da maior parte da vesícula do sêmen, ele vem da vesícula seminal. Por isso que, se tirar a próstata, a princípio, vai afetar a ereção. Numa cirurgia, numa receptoscopia
Transuretral, normalmente não. Vai afetar a ejaculação? Normalmente também não, tá? Então, o conteúdo maior não vem dela. Então, Professor, aqui... Oi. na parte que o senhor falou da irrigação arterial do testículo, o senhor poderia voltar no slide, que daí o senhor falava que, diferente da mulher, a artéria gonadal vai direto para o testículo? A artéria gonadal, ela sai da aorta e vai para a gônada e drena para a cava inferior ou às vezes para a renal. Na mulher, ela sai direto para o ovário e no homem ela vai direto para o testículo. Ela tem ramos menores ali, mas a artéria e veia testicular, elas vão direto para o testículo. Ah, tá, entendi, obrigado. A gente fala gonadal exatamente porque, como as origens são as mesmas, né? Mas tem essa particularidade, que na mulher ela vai anastomosar com a uterina, para formar aquele plexo todo lá perto do útero, e no homem não. Ela vai, faz as voltinhas, junta com a crema astérica, que está mais ligada à pele ali, e volta para a renal ali. Ou para a cava inferior, né? Entendi. Tá. Aqui, mais uma vez, não sei se eu coloquei lá para frente. Bom, outra coisa importante, né? Então, né, nessas questões, eu vou mostrar umas próstatas aumentadas, então isso normalmente não afeta a função sexual. Outra coisa, vasectomia. Onde que é feita a vasectomia? Eu tinha até uma figurinha antiga que mostrava, era uma piadinha falando de vasectomia no SUS, mas não é daquele jeito. A vasectomia, você faz a secção do ducto diferente aqui. Então, o que vai mudar o volume do esperma? Normalmente não. A 2 a 3% não. O que vai fazer é com que as células germinativas não passem por aqui, então vai acabar a função reprodutora só desse indivíduo, mas não vai afetar de forma nenhuma a questão do prazer sexual, nem da ereção, nem da resposta sexual humana. Às vezes afeta pela questão psicológica. Tem gente que o cara corta e acha que não vai ter mais função, porque não vai reproduzir, e bababá. Tem a questão cultural nossa, ainda principalmente latina, que é muito machista, né? Mas você faz uma secção no ducto deferente, tá? Então, é o conteúdo daqui que não passa. Então, vai continuar tendo ejaculação normal, vai continuar tendo função sexual totalmente normal. Mesmo, não vou entrar muito em detalhe, senão depois acaba confundindo aí. Tá? Então, olhando por trás, a gente tem aqui o ureter, tá? Que vai se inserir aqui no trígono, está fechada a bexiga, né? Essa coisa redonda toda aparecendo nos cabelos da bexiga. Temos aqui o ducto diferente, já um pouquinho dilatado nessa fase final, se juntando com a vesícula seminal praticamente dentro da próstata aqui. Essas duas bolinhas aqui embaixo provavelmente são as glândulas púbico-vestibulares, né? Mas importante isso aqui é um corte sagital, né? Para a gente ver como é que ela se insere aqui. A próstata, gente, de estrutura, aqui a gente tem uma próstata que foi ressecada, eu acho que essa foto é até do André, aquele que me mandou numa cirurgia. A próstata, ela, no toque, a gente não vai sentir exatamente ela na descrição, porque ela tem uma estrutura, eles chamam de piramidal, né? Parece um coraçãozinho, né? Se olhando de cima, é um coração, é o órgão do amor masculino, aqui a próstata. Todo o amor masculino é colocado culturalmente na potência e no desenvolvimento sexual. Mas essa próstata aqui está bem aumentada, tá? Mas ela tem esse formato meio de pirâmide e ela tem 3 lobos, 2 laterais e o mediano. O mediano a gente não consegue sentir no toque, tá? Ele está bem no meio. Quando a gente faz o toque retal, a gente vai ver isso no boneco lá, na HM, o boneco dá para ver bem, dá para sentir bem. A gente tem próstatas normais e próstatas alteradas. A gente consegue sentir nódulozinhos e consegue sentir 2 lobos, tá? Mas tem que saber que ela tem 3, 2 laterais e um mediano, tá? E tem esse formato de pirâmide aí. Tá? No toque, a gente só vai conseguir sentir 2, acho que o Joaquim deve ter falado isso daí. Outra coisa importante, hoje até a gente estava vendo um problema da CPM do 6º semestre, e a gente estava discutindo até essa questão, porque tinha colocado tamanho da próstata no problema, e o tamanho ele não interessa muito. Tá? A gente sabe que normalmente ela vai ter 4 por 3 por 2. É fácil guardar, 2 por 3 por 4. Mas o que interessa para a gente é em gramas. Então, adulto jovem,
ele tem em torno de 30 gramas ali, 30, 40 gramas. Só que isso é o adulto jovem. Quem que é adulto jovem? São a faixa de vocês, 20 anos. A minha, já com 50 e poucos anos, não está desse tamanho mais, com certeza. Ela deve estar aumentada. Então, dizer que uma próstata está normal ou não pelo tamanho, não está correto dizer. E tem outra coisa, eu tenho até um slidezinho que eu vou mostrar mais para frente. O problema da hiperplasia, que ela começa já a partir dos 30, é a questão de sintoma. Tá? Qual que é o sintoma mais comum de um aumento de próstata? É retenção urinária. Então, todos os homens do grupo vão fazer exame de ultrassom um dia, isso é inevitável. Vão fazer a medição da próstata, vocês vão ter que tomar água até não aguentar mais, aí vai lá, faz ultrassom, aí o cara vai mandar vocês para ir no banheiro, esvaziar a bexiga e voltar. E ele vai medir quanto tem de volume residual. Então, são duas coisas que são importantes. 3, né? São os sintomas, o peso da próstata e o volume residual. A relação desses 3 é que vai te dizer se essa próstata tem indicação cirúrgica ou não, se vai medicar ou não. Tá? Então, são dados importantes. Tá? Então, o normal no adulto jovem é 30 gramas. Tá? Mas você pode ter gente na minha faixa com próstata de 80 a 90 gramas, assintomáticas, em que não tem problema nenhum. Agora, tem que manter os exames de rotina, né? Porque, às vezes, você pode, como a Marcinha falou, é o câncer mais comum no homem. E tem que estar fazendo rotina de exame, principalmente que tem história familiar. Tá? Então, aqui, ó, no esquema da esquerda, a gente tem uma próstata de tamanho normal e aqui uma próstata aumentada de tamanho. Mas qual que é o problema desse aumento de próstata, mesmo que seja benigno? É que no meio dela passa a uretra. E no meio dessa uretra vai passar o xixi. Vai atrapalhar um pouco também a reprodução. Se o cara não está mais interessado na reprodução, não vai ter tanto problema. Mas às vezes pode ter dificuldade de conteúdo da vesícula e conteúdo do ducto diferente está passando também. Mas o grande problema é que vai ter uma retenção de urina maior. Com isso, vai se solicitar mais o músculo da bexiga, esse músculo vai hipertrofiar, esse conteúdo urinário que vai causar infecção de repetição, pode até ter hidronefrose. Lembra na aula passada? Dependendo do grau de obstrução que você vai ter aqui, você pode ter hidronefrose. Essa urina pode voltar, porque vai encher aqui, ela vai distender e a urina vai continuar voltando e vai dilatar tudo. Vai dilatar a ureter, vai dilatar a pelve lá em cima. Então, tem que tomar muito cuidado. Idoso faz muita infecção e, às vezes, ele pode fazer uma sepsis, tá? Tanto homem quanto mulher. Minha sogra, uns 2 anos atrás, estava com uma dorzinha nas costas, só que como ela se movimenta muito, achou que era nas costas. Aí chegou um dia, ligaram aqui em casa, ela estava no CTI, lá do Dorsal Unimed, com um choque séptico, por causa de uma pielonefrite, uma infecção urinária. Então, idoso faz muito. Então, essa próstata, ela tem que estar... ela não pode estar obstruindo. Por isso que, às vezes, você faz o exame, a próstata pode estar um pouco aumentada, mas se o paciente não tem sintoma e o volume residual ele está dentro do normal, a princípio você não vai se preocupar tanto, tá? Mas tem que, a partir dos 40, aí a gente já começa a ter um pouco mais de sintomas aí. O toque retal a gente vai ver na HM, o exame da próstata, ele é feito via toque retal, é um local de fácil acesso. A ultrassom tem 2 formas de fazer. Você pode fazer ultrassom com a bexiga cheia, ou você pode fazer um ultrassom com transdutor via retal também, onde está o dedo aqui. Qual que é a vantagem do transdutor via retal? É a qualidade de imagem. Vou mostrar ali. E outra, você olha a ponta do dedo, tem só a mucosa do reto, quase gordura nenhuma, e a próstata já está aqui. Por aqui, você palpando, você consegue fazer uma biópsia muito fácil. Tá? Então, às vezes, você não está fazendo a transuretral. Você palpa, faz o toque, põe o transdutor transretal aqui e tira os pedacinhos da próstata aqui para mandar para anatopatológico. Tá? Eu nunca fiz, meu pai já fez esse exame. O toque, ele normalmente não incomoda. O ultrassom, ele sentiu um pouco de incômodo, mas ele tira fragmentos de maneira mais fácil. Até porque a neoplasia, ela se forma na periferia. Então, a transuretral, você não vai conseguir, muitas vezes, pegar material quando você tem uma suspeita de um carcinoma de próstata. Aqui é uma imagem de uma próstata vista pela ultrassom abdominal, bastante aumentada aqui.
tá? Não tem as medidas do caliper aqui, mas de cara deve estar com uns 8 por 5 aqui, está bem grande essa próstata aqui. Então, ela já deve ter repercussão clínica aí, tá? Não é um ultrassom muito moderno, as imagens dos ultrassons mais modernos ficam melhor do que esses aí. E a gente tem a imagem, para vocês verem a diferença, de ultrassom via retal, tá? Ele parece um transvaginal, e a qualidade da imagem é bem melhor. Então, não é sempre que vai precisar fazer, mas às vezes a gente tem que recorrer ao transretal. Tá, só para a gente finalizar aqui, para lembrar, tá? A bexiga está aqui, núcleo deferente, tá? As relações anatômicas diferentes no homem e na mulher. Não, a imagem que eu queria, eu ia colocar mais uma outra imagem ali, mas acho que não vai precisar, que não vai confundir muito, que a gente vai estar trabalhando a imagem. Mas essa daqui é uma imagem importante para vocês guardarem, porque esse exame a gente vai estar fazendo na prática quando a gente voltar. A semiologia foi até bom a gente ter discutido isso antes, porque a prática acaba sendo antes da aula do morfo. Então, acaba às vezes chegando na prática sem ter discutido isso daí. Então, o sistema reprodutor masculino, o sistema genital masculino, tá? Então, ele basicamente compreende essas estruturas, e quase todas elas a gente vai conseguir examinar no exame de rotina, que geralmente quem é feito pelo urologista, mas às vezes a gente pode fazer também, dependendo da onde a gente estiver. Beleza? Professor, eu não sei se é mais da ilustração ou algo assim, mas no toque retal, o polegar que fica logo atrás da bolsa escrotal tem algum intuito de usar para como se fosse fazer algum tipo de propulsão para a próstata ficar mais para cima ou sentir melhor? Normalmente não. Ah, Ele tá. ele tá naquela região do períneo ali, né? Essa região entre o ânus e o testículo é aquela região do períneo. Ela não vai modificar nada, não vai alterar no teu exame. Ah, tá, entendi. Obrigado. Foi mais a caráter de curiosidade mesmo. Eu acho que foi mais uma questão de desenho aqui dele conseguir colocar tudo ali. Não, e o dedo, a próstata ela não está muito profunda. A gente consegue, com uma certa tranquilidade, palpar. É tranquila, não tem grandes. Se ela tiver aumentado, é mais fácil ainda, né? E aí lá a gente vai ver na semiologia aquelas características todas, coisas que a gente já viu até, lembra um pouco o linfonodo. A gente tem que ver os lóbulos, ver a consistência, se está dura, se tem dor, se a hora que massageia ela elimina algum tipo de secreção, né? Mas o exame é mais fácil fazer numa pessoa de verdade do que nos bonecos que a gente tem lá. Tá? Os bonecos são um pouco difíceis, é igual o ginecológico também. O boneco não é muito fácil, ao vivo é mais fácil. Entendi, obrigado. Né? E aí, gente, dúvidas? Ivan, o toque retal, então,